Hoje nós vamos falar sobre como organizar o nosso orçamento após uma crise. E eu estava refletindo, gente, sobre isso, e eu pensei assim, gente, quantas crises eu já vivi, inclusive com repercussões financeiras na minha vida. E crises, por exemplo, a primeira crise, digamos assim, financeira que eu me recordei que eu vivi, gente, foi quando eu tive um problema de saúde. Aí a crise aí que é médica, por uma questão hormonal, eu comecei a ter acne císticas muito, muito grandes no meu rosto. Era acne cística grau 3. E a medicação, gente, simples medicação não resolvia, não resolvia. E eu precisei pagar especialistas. Estava chegando em Fortaleza um médico muito bom que tinha vindo de São Paulo. E ele disse, Rosa, não vai ter outro caminho a não ser usar o Roacutan. Menina, mas esse Roacutan, gente, na época, estava chegando ao Brasil. Quem conhece esse remédio chamado Roacutan? Conhecem? Meu sobrinho já usou. Já usou. E tem que fazer exame de sangue sempre, né? Sempre. Gente, era muito no comecinho. Ninguém nem falava dessa medicação. Resumindo, eu tinha que comprar medicação, filtro solar, fazer esse tal desses exames, fazer um bocado de coisa. Resumindo, ia 30% ou mais do meu salário. Então, do dia para a noite, eu precisei gastar uma quantidade, gente, que eu não estava preparada para dispor no meu orçamento. E essa foi, digamos assim, realmente a primeira crise, digamos assim, que eu passei e precisei adaptar o meu orçamento e viver esses passos. Será que foi só essa que eu passei? Não, gente, não foi. Chega, a gente respira, né? Mas Deus nos ajuda em tudo, viu, gente? Deus nos concede vitória. Quando eu vim para Brasília assumir o concurso de procuradora, eu já trabalhava, eu já era servidora. E meu marido passou, gente, veio me acompanhar. E nesse tempo, ele ficou sem remuneração. E eu, na época, muito inocente, achando, fiz a soma, não, o que eu vou ganhar cobre o meu e do meu marido. Só, gente, que ilusão minha. Eu não fiz a conta direito. Por quê? Quem imagina isso em 2010? O custo de vida de Brasília, quem mora em Brasília, gente, aqui? Quem mora em Brasília, só para se identificar aqui, para. Meu irmão que mora, ele diz que é bem caro, mas tudo é muito caro, né? Tudo é muito caro. Gente, em 2010, só para vocês terem, ó, a Daniela Moura, a Leila, a Candícia, a Cristiane, a Tatiana. Gente, eu pagava em torno de R$ 550. Só meu aluguel dobrou. E eu estava grávida. Quem trabalha comigo lembra que eu cheguei à procuradoria grávida. Lembra? Quem lembra? A Tati. Gente, quando tem filho, aumenta ou não aumenta o orçamento? Fica ou não fica mais caro? Quem tem filho aí para me dizer? A Candice, ó, tem a Tati. A Tati chega a tá botando a boquinha, gente, assim, ó. Pois então, aumentou plano de saúde, aumentou. é, eu tive que colocar uma pessoa, porque lembra quem trabalhava comigo na CDA aqui em 2010, que tinha. A gente trabalhava 2 horários. Não era não, de manhã e de tarde. Não tinha como eu ficar sem uma pessoa à época, gente, em casa, tá? Para me auxiliar. Então, aquilo ali, e somou-se ainda mais outras despesas que eu precisei assumir, que eu não poderia deixar de assumir, que eram, inclusive, do meu marido,
e que eu precisei assumir na época, tá? Então, gente, crise é uma coisa que pode acontecer nas melhores famílias, tá certo? Outras possibilidades que podem gerar crise, gente: separação, desemprego, a própria perda da renda, tá? E não somos só nós que sentimos o impacto. A nossa vida financeira também sente. Talvez ela seja o pilar da vida que primeiro sente, né, gente? Quando a gente passa assim, muitas vezes essas crises, digamos assim, elas impactam diretamente a nossa vida financeira. E esse momento, como é que eu me senti, gente? Eu me senti insegura, me senti ansiosa. Quando você recebe uma notícia de uma possibilidade de redução do seu salário, como é que você se sentiria? Você ficaria um pouco insegura, um pouco ansiosa? Oh, a Candice está confirmando aí, que já botou até a carinha chorando. E eu não foi diferente comigo, gente, não foi diferente comigo, tá? Eu senti tudo isso, tá? Eu senti tudo isso. E depois que a gente lida, primeira coisa quando a gente passa por uma crise é conseguir retomar esse controle, botar a cabeça no lugar, colocar a cabeça no lugar, pedir muito a Deus essa sabedoria, e por isso que também é fundamental na crise. Boa noite, Francilene. Na crise, a gente cuidar da nossa vida espiritual, da nossa vida, da nossa saúde física, da nossa saúde emocional. Para quê, gente? Para a gente ter uma coisa chamada resiliência. E nessa resiliência, a gente conseguir ter cabeça, gente, para organizar a vida, para ganhar clareza do que realmente é importante para a gente. Isso, a crise, ela também pode ser um momento para a gente confiar mais em Deus. Eu lembro que na época até a Candice me ajudou. Lembra, Candice, que eu passei uns meses na tua casa, os primeiros meses, e depois vocês até emprestaram o dinheiro do. Eu não me lembro, tá, gente? A gente tem que ser grata, da calção do aluguel. Olha aí. Então, olha como você vê de lá para cá, gente, como foi um processo de organização na época, da época para cá, né? Então, assim, sempre é um tempo, a crise, gente, sempre pode ser um tempo de crescimento. Se nós virmos assim, fica ou não fica mais, digamos assim, mais passível, mais tranquilo da gente lidar com essa situação? E um versículo, eu acho que todo mundo tem um versículozinho xodó do coração. Vocês têm um versículo que é o xodózinho de vocês? Alguém tem um versículo que seja aquele versículo que acompanha você? A Claudiana tem, a Brena tem, a Candice tem. Gente, olha aí, ó, a Maria Amélia tem, ó, a Candice é o Salmo 40. Gente, eu também tenho. Eu também tenho. Aqui, o versículo xodozinho para mim, gente, é esse aqui, olha. São esses dois aqui, ó. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Esse é o contexto do tudo posso naquele que me fortalece. E uma coisa, gente, que eu passei, quando eu estava com esse problema de saúde, gente, eu cheguei a estar numa situação financeira tão complicada que eu não tinha dinheiro para o lanche. Você acredita? E uma vez, eu estava debaixo de uma mangueira e eu estava com fome. E eu disse assim, Senhor, eu estou com fome. Gente, sem brincadeira, caiu uma manga. Pá! Eu olhei para aquela manga e eu disse: é resposta de oração. Peguei a manga, comi a manga e dei graças ao Senhor. Então, é como
Paulo diz: sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Isso ficou, glória a Deus, lá no passado, mas isso fez parte da minha história. E o segredo foi o que, gente? Foi viver contente, foi o contentamento. Olha aí, ó, a Francilene disse que o dela é Isaías 41:10. Eu vi que teve gente aí que se identificou com o mesmo da Candice. É bom demais, né, gente, esse grupo, que a gente vai trocando figurinhas aqui ao vivo. Ai, como eu gosto dessa interação. Eu acho que aula boa é assim, a gente interagindo. Mas toda crise, gente, precisa de uma estratégia. Toda crise, bota isso aí na cabeça, tá? Toda crise, anotem, quem estiver anotando, toda crise precisa de uma estratégia. A Breno, é o Salmo 121, é aquele que eleva os meus olhos para os montes, né? Então, qual é a primeira estratégia? Qual é a primeira estratégia para uma crise, gente? É o mais rápido possível você reconhecer a sua nova realidade. Quem aqui já teve uma realidade mudada e teve resistência de se adequar a essa realidade? Oh, Candice, a Leila, a Brena, a Cristiane. Gente, eu também. Às vezes, o que que acontece? A gente quer ficar brigando com aquela realidade, brigando com aqueles fatos, brigando com aquela situação. E a gente gasta muita energia com isso, só que é uma energia pouco produtiva. Então, a primeira estratégia por isso que eu digo que não pode ser sem o fortalecimento espiritual, sem o fortalecimento emocional, sem o cuidado da saúde física. Por quê? Para você passar por um tempo menor possível na resistência, na negação, tá certo? Quanto menor esse tempo, mais você vai estar, você vai perder tempo, digamos assim, você vai ganhar tempo agindo e não perder energia resistindo. Faz sentido essa primeira estratégia? E aí, ó, reconheça a nova realidade ou a possibilidade dela. Porque às vezes, gente, Deus é tão bom que ele tem, às vezes, porque tem crise, gente, que não avisa. Vocês já viveram crise que ela chegou sem avisar? Simplesmente chegou do nada, pá, aconteceu e se tornou um fato. Mas tem crises que é como se elas avisassem. Sabe aquela enxaqueca que está chegando? Quem tem algum problema de enxaqueca e sabe quando a enxaqueca está chegando? Antes, quando eu tinha muito problema de enxaqueca, gente, eu sabia quando a enxaqueca estava chegando. Quem se identifica aí? Hoje, graças a Deus, eu tenho muito pouca. Raro, graças a Deus. Mas, às vezes, a crise, digamos assim, a perda da remuneração, ela está se avizinhando, ela está vindo. E aí, nesse momento, gente, o que que é importante? Ter uma mente aberta para as mudanças. Por quê? Porque se a gente se preparar com antecedência e ela não chegar, glória a Deus, você vai ter um orçamento mais enxuto e vai sair dali com um orçamento mais leve e vai ter mais dinheiro para sua reserva, tá certo? Mas não ignorar os sinais, não ignorar os sinais que a crise pode vir, que a crise possa estar chegando, e se ela chegou repentinamente, gaste pouco tempo na resistência, ok? E traduzindo isso, gente, de forma prática, eu criei aqui uma ferramenta que eu vou disponibilizar para vocês aqui no final, tá certo? Chamado Mapa da Sua Renda Atual. Ou, se a crise está vindo
e você tem ideia de quanto você vai ter, por exemplo, de diminuição de renda, você já pode listar esse valor para poder usar todo esse passo a passo que eu vou dar, gente, à luz dessa possível redução da sua renda. Estão compreendendo? Mas como é essa ferramenta que eu vou disponibilizar, tá, gente? É uma ferramenta muito simples, muito simples. Você vai listar, gente, ó, finanças pessoais, ela depende muito da sua ação. Não adianta você ter o conhecimento sobre finanças pessoais. Adianta você praticar esse conhecimento. Então, assim, por que que eu criei ferramentas? Porque vocês podem ouvir e não ter um caminho prático para botar isso em prática, botar isso em ação, transformar isso em ação. Então, eu já criei, gente, todas as ferramentas para vocês viverem essa organização financeira. Não vai ter desculpa, tá certo? É só utilizar, colocar nas ferramentas. Então, peraí, deixa eu autorizar aqui uma pessoa. Seja bem-vinda, Sabrina. Nós estamos aqui falando sobre como organizar o nosso orçamento após uma crise. E eu estou falando aqui do primeiro passo, que é você construir um mapa da sua renda atual, tá? Ou seja, passou pela crise ou está vendo a crise chegar, você vai listar a sua renda, a sua nova renda, ou a renda que você vai ter se aquela situação realmente se concretizar. Então, você vai listar a fonte da renda. Aqui tem muito servidor público, gente? Aqui tem algum servidor público? Se tiver servidor público, a gente pode colocar aqui, por exemplo, subsídio, o valor dele e a frequência fixa mensal. Você recebe todo fixa, na verdade, fixa, tá? Que isso aí serve também para quem é seletista em relação ao salário, tá? Aí tem aquelas pessoas que ganham por comissão, que vão colocar aqui comissão, vão fazer a média dos 3 últimos meses para saber quanto é que ganham de comissão, tá? Aí já vai ser, e se ganha todo mês, vai ser mensal variável. Tem gente que faz alguns bicos, digamos assim, que também pode colocar aqui, e você pode colocar também o que é esporádico. Porque, gente, que acontece? Às vezes, eu já acompanhei eu acompanho mulheres, então eu já vi mulheres pegarem, quando estão nessa situação da crise, sabe o que é que elas fazem? Pegam tudo que tem na casa delas, que não está mais sendo útil, gente, e faz uma mega venda. Venda de roupa usada, venda de bens, entendeu? E elas pegam e elas, ó, aqui eu dei a ideia, venda de um bem, venda de um terreno, você coloca aqui também, tá? Porque são suas entradas, é o que você tem de entrada, tá bom? Teve essa visão, o mais importante, digamos, tá aqui, então eu vou disponibilizar a apresentação. O importante, por exemplo, se você teve essa redução de renda, o que é o importante daquela ferramenta 1? É quanto é que vai ficar entrando, gente, para você, tá certo? E esses extras, por exemplo, a venda de um bem, alguma assim, de repente pode já fazer uma reservazinha, tá? Ou se tiver alguma dívida, pagar essas dívidas. Então, você tem ali a compreensão do que é a sua nova renda, tá certo? Estamos na mesma página. O que a gente vai fazer agora? O que a gente vai fazer agora? A gente precisa, gente, alinhar o nosso orçamento ao que é essencial para você. Talvez esse aqui seja o passo mais desafiador. Quem tem dificuldade de dizer o que é essencial e o que não é essencial, gente, na vida financeira? Porque quem tem essa dificuldade? Ó, a Brena, a Maria Amélia, ó, muita gente. Gente, mas sabe por quê, gente? Porque não é só saber o que é essencial, é porque a gente tem resistência à mudança.
E por que que tem resistência à mudança? Porque todo mundo, em regra, o ser humano tem essa resistência à mudança, gente. Ainda mais quando é uma mudança que tira algo de nós. Dói ou não dói? Mesmo que seja um item que seja assim, iFood. Digamos, eu tenho o hábito de toda semana pedir iFood com a minha família. Aquele momento ali vira um momento em família. Não é difícil de se apegar disso. É difícil, não é fácil. Eu não vou dizer para vocês que seja assim, ai, corta na carne e é tudo muito simples, é tudo muito fácil. Não, gente, não é fácil, não, é uma dor. A gente ter um padrão e depois ter que se colocar em outro padrão, gente, eu já passei por isso algumas vezes. Eu te digo do coração, isso dói, isso é uma dor. E não é fácil passar por esse processo, sabe? Precisa realmente ter muita resiliência e muita fé para dizer, gente, tudo passa. Eu gosto sempre de pensar, quando estava passando por uma crise, assim, isso vai passar. Principalmente quando é financeira, tá, gente? Que aquilo ia passar. Mas, o que que é importante? O que é importante, gente, é trazer números, tá? Não ficar só girando na ansiedade. Por quê? Porque tem o Kaplan que diz assim, ó, o que é medido é gerenciado e o que é gerenciado pode ser melhorado. E tudo que a gente precisa quando a gente tem a possibilidade de redução do orçamento ou ou quando essa redução já aconteceu, é melhorar a forma que a gente gasta, tá certo? Quando há crise, a gente precisa melhorar, ou a crise está vindo, a gente precisa melhorar a forma que a gente gasta, tá certo? A gente tem que refinar isso. E, claro que para fazer isso, o que é que eu fiz, gente? Criei para vocês uma ferramenta. Vocês vão receber no final da aula, eu vou passar aqui o material completo e vocês vão preencher a ferramenta. E a ferramenta passa por alguns passos, que é vocês listarem todas as suas despesas com os valores e vocês vão, porque só vocês sabem fazer isso, classificar todas essas despesas quanto à essencialidade. E por isso que vocês precisam ter a renda ou provável ou a renda atual, porque vocês têm que considerar a nova renda nessa situação. E vão definir uma ação para cada uma dessas despesas. Ah, Rosa, está muito teórico, não compreendi. Não tem problema não. E eu ainda explico aqui, ó, o que é essencial. Essencial está ligado à manutenção da sua vida, à sua subsistência, não pode ser cortado, no máximo pode ser reduzido. Todo mundo precisa ter onde morar, né, gente? Então, por exemplo, normalmente moradia é essencial. Todo mundo tem que comer. Então, a alimentação também seria essencial. Então, essencial seria essa aqui, ligada à manutenção da sua vida e à subsistência. E o não essencial, gente, está ligado até à qualidade de vida mesmo, pode ser, e ao prazer imediato. Por exemplo, alimentação fora é um tipo de alimentação, mas eu posso viver sem? Posso. Hoje, por exemplo, você vê como a gente estuda um negócio, a gente cria consciência, né? Antes de entrar aqui na aula com você, gente, eu fui fazer o jantar. Que eu disse, rapaz, eu vi que não é tão essencial eu estar indo ali comprando uma comidinha rápida, não. Eu posso fazer aqui rapidinho essa comida. Então, é tipo isso. Preciso comer? Preciso. Mas eu posso comer usando o que eu já tenho no supermercado, ou eu poderia rapidinho pegar ali e comprar um espetinho. Candice sabe que tem um espetinho bem gostosinho ali na frente. Porém, estava com a consciência muito ativada, fui eu para o fogão, fiz ali um arrozinho, um bifezinho, tem uma salada e todo mundo vai jantar. E o meu gasto, zero, né, gente? Porque eu já tinha feito o gasto do supermercado. Então, tá aqui, ó, essencial, não essencial. Vocês vão precisar classificar. Classificar. Tá aqui a ferramenta e
ter um exemplo, vai ter um exemplo para vocês entenderem. Olha aqui. Aluguel, essencial, ação a praticar, manter. Tem coisas que vocês vão manter, tem coisa que vocês vão pausar, tá certo? Às vezes às vezes, por exemplo, faz academia, só que aí o dinheiro acabou e não vai dar tempo, não vai ter dinheiro, de repente entra aí o plano da Candice. Candice passou um monte de tempo fazendo atividade física com as coisas do YouTube, não foi, amiga? Candice fiel, viu, gente? Pense que ela enrolava, não, viu? Bichinha fiel ali na atividadezinha física dela ali, olhando os vídeos do YouTube, compartilhou até comigo, viu? Então, você vai ver justamente isso, vendo o que é essencial, não é essencial, e coloca do lado qual é a atitude que você vai precisar praticar para cada despesa. Assinatura de stream, às vezes tem mais de uma, tem Netflix, tem Amazon Prime, ou Prime Video, tem nananana. Escolhe uma, cancela as outras. Entendeu? Então, é por aí. Esse passo aqui, eu vou te dizer, esse passo aqui, eu pratiquei, tá, gente? Antes de passar aqui para vocês, eu pratiquei, coloquei minhas despesas, eu coloquei uma possibilidade de redução, coloquei minhas despesas, classifiquei e já tenho ações para praticar. Já falei até com meu marido até já concordou com a coisa que a gente vai, no caso, cancelar, tá certo? Essa aula aqui já me rentabilizou. Eu espero que rentabilize também para vocês, porque para mim já valeu. E aqui tem outras orientações que eu não vou me ater agora, para não ficar muito extensa. E até agora, gente, tá fazendo sentido aí para vocês? Me deem aí o feedback. Eu disse sim. Dani também, Cristiane. E aí, gente, tem uma coisa que eu também, quando eu estava me organizando, eu vendo que para mim também foi muito importante. Vocês concordam que agora que eu fiz esse pente fino, agora eu tenho condições de criar o meu novo orçamento, que eu chamei de orçamento enxuto, tá? Eu tenho condições de criar o meu orçamento enxuto. E eu quero te dizer uma coisa que eu aprendi com o Gustavo Cerbasi, que me ajudou a ressignificar, tá? Ele trouxe muito para mim. O Gustavo Cerbasi tem um livro chamado A Riqueza da Vida Simples, que eu sugiro até vocês lerem esse livro, A Riqueza da Vida Simples. Anotem aí como bibliografia. E ele traz muita consciência, gente, de quanto mais alto é o nosso custo de vida, mais reféns nós ficamos da renda que temos hoje. E ele traz muita consciência que, às vezes, gente, a gente pega nossas despesas e coloca sempre nos limites. Vai colocar, isso, e por boas razões, tá? Isso aqui, gente, são por boas razões. Às vezes quer comprar uma casa. A gente, às vezes, o que é que ele explica? Que a pessoa vai lá e pergunta qual é o máximo de dinheiro que eu posso. Seja bem-vinda, Andresa. Qual é o máximo de dinheiro que o banco pode me emprestar? E aí pega, faz a prestação do financiamento, gente, no máximo. Qual é o melhor colégio que eu coloco meu filho? Você vê que é tudo coisa boa, mas aí vai e coloca o colégio lá na tampa. E aí depois, gente, fica dificílimo até fazer essa redução. Então, ele traz muito essa consciência de que a gente precisa aprender a buscar, tanto nas contas fixas, quanto nas contas variáveis, esse custo de vida mais enxuto. Aprender a viver bem, gastando o menos possível. Para quê, gente? E aí ele, com o tempo, ele foi amaciando, digamos assim, porque sobra espaço para até, gente, para novas experiências, para o investimento, para a reserva, para a liberdade financeira, que às vezes não está sobrando porque você construiu um orçamento muito engessado.
com custos fixos muito altos. E aí, às vezes, esse custo fixo muito alto, você só vai conseguir resolver, talvez, no ano que vem. Mas eu já quero deixar plantada a sementinha no seu coração, tá certo? Para você ter essa reflexão para o ano que vem, tá? Mas agora a gente vai dar mais ênfase aqui às despesas variáveis, porque essas, se não tiverem passado por esse pente fino, pode ter uma gordurinha para queimar. Faz sentido, gente? Quem faz essa questão das despesas fixas altas, faz sentido, né? E aí, como é que então a gente vai fazer? O que que a gente pode fazer aqui, principalmente para as despesas variáveis? Principalmente, a gente vai trabalhar, gente, com limites. Porque se eu sei quanto eu tenho agora de renda e quanto eu posso ficar de renda, o que que eu vou fazer, gente? Eu vou distribuir esse valor que eu tenho ali para pagar as minhas contas, em vou separar. Quanto é que eu posso, então, gastar de supermercado? Eu amei preparar essa aula para vocês, gente, porque eu tive que fazer essa conta. Eu vi que eu podia melhorar o meu gasto com supermercado, eu vi que eu podia melhorar o meu gasto com alimentação fora, eu vi que eu podia melhorar o meu gasto com combustível, tá certo? Ou seja, você vai olhar para essas contas e vai dizer, considerando o que eu ganho ou o que eu posso vir a ganhar, qual era o ideal mesmo para eu gastar com supermercado? Qual era o ideal mesmo para eu gastar com meu merecimento, comprando as minhas brusinhas? Brusinhas é que o pessoal começou a falar, gente? Comprando as minhas roupas. Qual era o ideal mesmo da minha fatura do cartão de crédito custar? Quanto é que realmente essa fatura pode custar, tá certo? Então, você começa a ter muita clareza dos limites que você pode chegar a gastar com aquela despesa. E aí, gente, entra o controle no detalhe. Entra o controle no detalhe. Às vezes você está controlando o supermercado por mês e às vezes vai ter que controlar por semana. Alguém controla por semana já o supermercado? Ninguém? A Candice controla, eu também controlo por semana hoje. Eu acho que a Maria Amélia também. É ou não é, Maria Amélia? A Maria Amélia. Conheço a Maria Amélia. E aí, gente, então, a gente vai ter o limite. Mas se a gente só tiver o limite e não acompanhar, adianta ter o limite? Não adianta, né? Então, a gente precisa também contabilizar, começar a contabilizar os valores efetivamente gastos. E aí eu vou dar duas dicas aqui, tá certo? Como é que você vai fazer? Deixa eu só terminar essa parte aqui. Quando você terminar de computar e anotar ali, somar tudo que você gastou do supermercado e colocar lá, você vai ter, gente, um panorama muito preciso de como, se você obedeceu ou não esses limites. E aí você vai ter novas ações práticas para tomar, tá certo? E mais, você vai também ver se aquele limite que você previu ali realmente está de acordo com sua realidade. Porque às vezes a gente pode ter sido generosa demais e aí precisar dar mais uma apertadinha, ou então a gente pode ter sido chita demais e pode dar uma aumentadinha nesse limite, tá certo? Estão comigo, gente? Estão comigo? Tá fazendo sentido? Quero ver vocês. Tô falando coisas do dia a dia, tá sendo útil? Pronto. Então vamos lá. E aí, umas dicas extras aqui para vocês. Eu tô usando, ó, essa caixinha, gente, quem sabe, até o Itaú hoje tem as caixinhas. Antigamente, quando eu conheci meu esposo tinha um negócio de controlar o dinheiro dele por uns envelopes. Algum de vocês já controlou o dinheiro por envelope, gente? Gente, olha, a Claudiana, a Tati, gente, meu marido ia ao Banco do Brasil
Lembra na época que o Banco do Brasil deixava uns envelopes amarelos, que a gente fazia os depósitos? Meu marido ia lá, mulher, e pegava um bolo daquele negócio. Um bolo, chegava meu marido com um bolo daqueles negócios, aqueles envelopezinhos ali, amarelo. Amor, recebi o salário. Aí eu disse, certo. E agora? E agora, meu amor? Meu marido, ele é conforme, tá, gente? Então, ele é muito sistemático. Ele disse, meu amor, e agora que? Para alimentação, mercantil, alimentação fora, a gente só tem esse valor. Aí ele abria o envelope, colocava o dinheiro, gente, ele fazia um saque e trazia esse dinheiro do salário dele na mão. E aí ele ia colocando em cada envelopezinho o quanto a gente podia gastar com as coisas. Hoje em dia, que tudo se modernizou, mas é que as pessoas fizeram. Alguém já controlou dinheiro assim, gente? Alguém já controlou? Eu não vi, eu perdi essa. Eu acho que não, né? Aqui. Pois é, mas meu marido é desse, tá, gente? Era, né? Aí você pode criar as caixinhas. Quem tem Nubank aqui? Nubank tem caixinha, PicPay tem caixinha, Itaú tem caixinha. Eu não sei se o Banco do Brasil já tem a caixinha. Mas você pode criar as caixinhas que são os antigos envelopes, entendeu? E colocar esse limite que você estabeleceu, se você paga em Pix, em débito, e tem esse dinheiro disponível, coloca esse dinheiro lá, cria a caixinha do supermercado, a caixinha do merecimento, a caixinha da alimentação fora, a caixinha do lazer, e pode criar a caixinha e transferir o dinheiro no limite do que você estabeleceu para lá, tá certo? Fica mais fácil de você visualizar e controlar, viu? Aí, mas eu uso cartão de crédito. Então, você pode acompanhar no seu aplicativo, que eu sugiro fortemente que todas vocês tenham todos os aplicativos de todos os bancos e todos os cartões de crédito que vocês usam, baixados no celular, para vocês olharem isso com frequência, ok? E acompanhar se vocês estão obedecendo esses limites ao longo do mês. Gostaram dessa ideia, gente, dessa sugestão? Claudiana gostou, a Maria Amélia, muito bom, então, a Cris. Então, feito isso, olha como é que ficaria, que vocês vão receber também essa ferramenta, vai ser um PDF com todas as ferramentas. Olha aqui, o supermercado, você estabeleceu o valor, aí você contabilizou quanto gastou, e nesse caso aqui passou um pouquinho, tá vendo que o exemplo aqui, a pessoa gastou mais, aí qual é a ação que ela vai praticar? Rever a lista, cortar supérfluos, alimentação fora, não, ela foi bem controlada, dentro do limite, mantém, lazer, ficou até abaixo, combustível, passou, aí há ações a praticar, planejar melhor a rota, dividir caronas. Tá vendo, gente? Que quando você vai no detalhe, você começa a ter ideia para tudo. Entendeu? Você começa a gerenciar, porque na crise, gente, a gente precisa entrar no certo microgerenciamento. Quando a gente está na abundância, menina, a gente gasta que nem vê. Às vezes nem olha o cartão de crédito, só vai olhar a fatura no final do mês e está tudo bem. Mas quando está na crise, minha irmã, aí todo real é dinheiro. Aí a gente precisa entrar nessa questão do microgerenciamento. Olha os presentes, a pessoa botou 150, mas só comprou 100, tá vendo? Ela economizou até no presente. E aqui foi. No final, soma tudo, passa a régua, soma tudo, e aí tem o que a conclusão. Pequeno excesso, compensar no próximo mês. Fica ou não fica bem mais fácil, gente, de ver a realidade financeira de forma assim, bem sistemática e organizada? Fica mais fácil, né? Então vamos lá. E aí, a quarta estratégia é você criar um plano de ação necessárias para se ajustar ao novo tempo. Por exemplo, eu não disse para vocês, eu criei no meu plano de ação, eu coloquei assim, por exemplo, eu estabeleci limite para o supermercado, limite para alimentação fora,
O plano de ação, então, pode ter ações como criar caixinhas, transferir esses limites, esses valores no próximo mês para a caixinha. Eu vi que tinha uma conta que não estava fazendo sentido. A gente deixou essa conta sob avaliação. Eu falei para o meu esposo, eu não acredito, a gente ainda está pagando isso. Ah, então vamos lá já cancelar isso. Então a gente vai, a gente vai lá cancelar, fazer esse cancelamento, tá certo? Então, isso é o plano de ação. É reunir todas as informações das ferramentas anteriores, listar essas decisões necessárias para equilibrar o orçamento e transformar essa decisão, gente, em uma ação prática, mas com prazo definido e acompanhar o andamento, marcando o status de cada ação. Então, ficaria assim. Olha aqui, ó, reduzir o gasto com supérfluo, e o que é, ó, cancelar a assinatura de stream secundária até data tal. Status feitos. Supermercado, fazer lista de compra e definir limite. Prazo, toda semana, em andamento, tá? Então, isso aqui é você vai construir o seu plano de ação e vai executar gradualmente, ok? E aí depois vocês me contam. Eu amo receber mensagem do povo, viu, gente? De vez em quando as minhas mentoradas aqui mandam mensagem contando aqui as novidades da vida financeira delas, viu? Eu adoro ouvir, adoro receber as mensagens. Pode me contar os avanços. E essa é uma estratégia, gente, muitíssimo importante. As duas vezes que eu passei pela crise, eu usei essa estratégia. As duas vezes eu assumi cargos de chefia. Para quê, gente? Para aumentar a minha renda, para fazer renda extra. Eu sou servidora pública. Eu e Candice somos servidoras públicas, né, amiga? E as duas vezes que eu passei por aquela situação, a da saúde, e depois, gente, a questão de vir para Brasília, eu me dispus a assumir cargos de chefia e assumi, e isso foi uma renda extra que eu fiz na época e ajudou enormemente, tá? Mas digamos assim que vocês, Rosa, mas nem todo mundo é da iniciativa, nem todo mundo é do serviço público. É verdade. Por isso que eu trouxe aqui uma ferramenta. E outra coisa, mesmo quem é do serviço público, gente, abra a mentalidade para fazer renda extra. Em finanças pessoais, ninguém deve depender exclusivamente de uma única renda, tá? Mesmo as servidoras públicas aí, abra a mentalidade para isso. E aí a gente vai analisar o quê? Você vai analisar, olha que ferramenta, como ficou simples, gente, essa ferramenta, para vocês refletirem. Listar as habilidades que vocês têm, os recursos disponíveis e possíveis formas de monetizar. Poderia ter ficado mais fácil, meu povo? Ficou muito fácil. Um exemplo, eu sou muito boa em cozinhar. É só um exemplo, tá, gente? Eu tenho fogão e tempo livre. Eu poderia fazer marmitas caseiras, por exemplo, ok? Ou, se não fosse marmitas, brigadeiros, doces, bolos, e aí vai. E monetizar dessa forma. Criei aqui, então, essa ferramenta. Meu filho, tá, gente? Comprou o computador dele usando a habilidade de cozinhar. Comprou o computador dele, demorou 2 anos, mas comprou o computador gamer dele, montou o computador gamer dele. Só desenvolvendo exatamente isso aqui, ó, cozinhando, tempo livre, menino tem muito tempo livre, usando o fogão daqui de casa, e aí a gente fez muito brigadeiro, e ele passou 2 anos vendendo aqui no condomínio, e aí deu certo, comprou o computadorzinho dele lá, com a forcinha da mãe e do pai também, claro, né, gente? Ele passou um tempo aí ganhando presente de Pix. Mas, enfim, e claro que era extremamente assim, não vou dizer que era constante, era muito eventual, mas foi assim que ele fez, né? E aqui, gente, então, você vai listar, você vai ter um momento de reflexão
E você vai listar todas as habilidades que você tem. Por exemplo, eu sou filha de professora, gente. O que é que eu estou fazendo aqui para vocês? Ensinando. É ou não é uma habilidade? Ensinar é uma habilidade. Poderia ser ensinar matemática, qualificar essa habilidade. Eu ensino finanças pessoais. Então, a habilidade seria ensinar. Se você já tem um nicho, você coloca até o seu nicho. Ensinar matemática. E eu quero só relembrar que eu comecei, o meu primeiro dinheiro, gente, foi ensinando a uma pessoa lá da rua, um senhorzinho. Eu ensinei, eu ensinei esse senhorzinho e ele fez aquele que é supletivo. Então, poderia ser costurar, dirigir, organizar. Eu tenho uma amiga que é super organizada. Poderia ser os recursos para cozinhar, fogão, utensílios, tempo livre. Ensinar, por exemplo, conhecimento, computador, qualificação, titulação. E aí, por exemplo, no caso, ensinar matemática, formas possíveis, aulas particulares online. Então, gente, fica muito fácil de você sentar, fazer essa reflexão e sair do outro lado com uma forma de monetizar as suas habilidades, considerando os recursos que vocês têm disponíveis. Ok, ok. Gostaram dessa ferramenta? Muito simples, mas que elucida bem. Que bom, que bom. E aí, eu quero já finalizar dizendo que a chave para o sucesso financeiro é viver dentro do seu controle, não além dele, tá? E toda aquela insegurança que eu sentia era porque, gente, porque os meus gastos estavam além do meu orçamento. Isso era que me produzia ansiedade, insegurança. E depois que eu vivi esse processo e coloquei as coisas dentro do meu orçamento, aquela situação, aquela ansiedade, aquela insegurança, ela também, gente, foi reduzindo. E depois, como eu disse, tudo passa. Tudo passa e o Senhor é aquele que nos ajuda e nos fortalece, tá? Então, Deus abençoe, e era isso hoje que eu tinha para compartilhar com vocês.